Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você pretende prestar a prova de residência em nutrição ou concursos na área, saiba que o vídeo de hoje é fundamental porque esse tema pode estar presente na sua prova. Hoje nós conversaremos sobre o Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, que foi publicado no ano de 2018. Esse consenso é composto por duas partes e hoje eu vou me dedicar especificamente à parte 1, que fala sobre etiopatogenia clínica e o diagnóstico da alergia alimentar. Esse documento ele foi publicado conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria e também a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Se vocês utilizarem o QR Code que está aqui ao lado, vocês conseguem acessar facilmente esse documento. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre definição e classificação da alergia alimentar, que costuma gerar bastante dúvida e confusão na nossa área. Então, se você quer ser aprovado nesses processos seletivos, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que nós vamos revisar alguns conceitos sobre esse tema e aumentar a chance de você gabaritar na prova de residência ou de concurso. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal, ative as notificações, porque todas as semanas nós temos vídeos novos para você conseguir revisar e estudar esses conteúdos que são fundamentais, tanto para a prática clínica quanto para processo seletivo. Então vamos iniciar o vídeo falando sobre a definição. Mas antes disso, pessoal, é importante ressaltar que a alergia alimentar ela é considerada hoje um problema de saúde pública, porque a sua prevalência vem aumentando no mundo todo. E claro que na prática clínica do nutricionista é comum que vocês se deparem com pacientes apresentando alergia a um determinado alimento ou mais de um alimento, e é por isso que nós precisamos entender qual é a definição e o manejo dessa condição. De acordo com esse documento, a alergia alimentar é considerada uma doença consequente de uma resposta imunológica anômala e que ocorre após a ingestão ou contato com determinados alimentos. Então, nós estamos nos referindo a uma resposta exagerada após a ingestão de um determinado alimento ou até mesmo mais de um alimento. E a alergia alimentar, ela é considerada um capítulo à parte das reações adversas de alimentos que nós também discutiremos no decorrer da apresentação de hoje. Então, nós temos dois tipos de reações adversas a alimentos. A primeira é considerada imunológica e a segunda não imunológica. E antes de trazer a definição de ambas, é muito importante que vocês tenham essa clareza de que os mecanismos fisiopatológicos envolvidos será diferente quando nós estamos nos referindo a cada uma dessas reações adversas a alimentos. Então, vamos iniciar pelas reações não imunológicas, que são reações que ocorrem de acordo com a substância que foi ingerida. Por exemplo, o contato com toxinas bacterianas em alimentos contaminados pode gerar uma resposta não imunológica. Além disso, essa reação ela pode ser proveniente de substâncias que estão presentes em alimentos e que têm propriedades farmacológicas, por exemplo, a ingestão do café que contém a cafeína, ou até mesmo de queijos maturados que apresenta tiramina. O indivíduo ele pode ter uma reação não imunológica após a ingestão desses alimentos. E essas reações também podem ocorrer a partir da fermentação e do efeito osmótico que é desencadeado quando o indivíduo faz a ingestão de carboidratos que não são absorvidos. É muito comum que observemos esse tipo de reação adversa, não imunológica, quando o indivíduo apresenta uma intolerância à lactose. Então, ele se expõe a um alimento que contém lactose e nós veremos o efeito disso como sendo uma reação não imunológica. Além disso, mais recentemente, outros carboidratos vêm sendo discutidos, porque também não são absorvidos pelo nosso organismo e podem desencadear essa reação não imunológica. Esses carboidratos são chamados de food maps. Inclusive, nós temos aqui no YouTube uma aula que fala sobre a definição de food maps. Então, são carboidratos não completamente absorvidos e que podem desencadear também uma reação adversa não imunológica. Já as reações imunológicas dependem da suscetibilidade individual.
Então, nós temos uma resposta característica após a ingestão de determinados alimentos, e essa resposta será considerada individual, né? Depende das características de quem fez essa ingestão, da sua história clínica, sua história familiar, da genética. Então, existem vários fatores que vão interferir nessa resposta única. E ela pode ser classificada de acordo com o mecanismo imunológico envolvido. É muito importante, pessoal, falar sobre o termo alergia alimentar, porque esse termo ele deve ser utilizado para descrever as reações adversas a alimentos, mas que dependem de mecanismos imunológicos. E essas reações podem ser mediadas por anticorpos IgE ou não. Então, na prática, é comum que haja muita confusão entre a intolerância alimentar e a alergia alimentar. Na alergia, necessariamente nós temos mecanismos imunológicos, tá? Que podem ou não ser mediados pela IgE. E vamos então às diferentes reações que podem ocorrer dentro dessa temática da alergia alimentar quando o indivíduo se expõe a determinados alimentos. Nós teremos reações de hipersensibilidade e que serão classificadas de acordo com o mecanismo imunológico envolvido. E elas podem ser, então, classificadas em reações mediadas por IgE, reações mistas, que são mediadas por IgE, mas que também apresentam uma hipersensibilidade celular, e a terceira são reações não mediadas por IgE. Eu vou detalhar isso com vocês nos próximos slides. As reações mediadas por IgE ocorrem quando existe uma sensibilização a determinados alérgenos que estão presentes nos alimentos. E a partir disso, nós temos a formação de anticorpos específicos da classe IgE. À medida que o indivíduo vai se expondo novamente a esse mesmo alimento contendo alérgeno, ele vai apresentando uma liberação de mediadores que apresentam um efeito vasoativo, desculpem, e também de citocinas TH2. Essa alteração, né, esse efeito desencadeado pela exposição a alérgenos, é que trará as principais manifestações clínicas que indicam essa hipersensibilidade imediata. Ou seja, o indivíduo se expõe àquele alérgeno, à medida que ele for se expondo novamente, essa resposta ela vai sendo cada vez maior, e isso traz manifestações muito frequentes. Por exemplo, após a ingestão, o paciente apresenta reações cutâneas, como urticária e também o angioedema, que é muito comum de se observar, por exemplo, em pacientes que fazem a ingestão de frutos do mar, que ele começa a apresentar um inchaço embaixo da pele, né, nas mucosas. Então, ele fica com a região dos olhos bem inchada, a região da boca. Então, isso é o que nós chamamos de angioedema. É uma manifestação comum de uma alergia alimentar mediada por IgE. Mas ele pode ter reações também que afetam o trato gastrointestinal e apresentará, por exemplo, edema, pruridos nos lábios, ele pode ter também alterações na língua, do palato, vômitos, diarreia. As reações podem ser ainda respiratórias, com broncoespasmo, apresentando coriza, e as reações mais graves são as reações sistêmicas, que o indivíduo pode apresentar anafilaxia ou choque anafilático. A anafilaxia, pessoal, é uma reação grave, potencialmente fatal, que o indivíduo precisa de um tratamento imediato, né? Então, por isso que toda observação das manifestações que o paciente apresenta são fundamentais. E normalmente essa reação ocorre devido a uma resposta exagerada do sistema imunológico a partir da exposição a esses alérgenos alimentares. O paciente com anafilaxia, ele pode apresentar, por exemplo, dificuldade para respirar, ele tem uma redução importante da pressão arterial, pode ter desmaio, tontura, e é por isso que ele precisa procurar ajuda médica rapidamente. O choque anafilático, pessoal, é considerado também uma forma de anafilaxia e é também uma emergência médica. E aqui o paciente ele pode chegar até mesmo à perda de consciência. Então ele precisa ser rapidamente atendido. A segunda classificação, pessoal, se referem às reações mistas.
Aqui nós temos manifestações que são decorrentes de mecanismos que envolvem a IgE e que também estão relacionados à participação de linfócitos T e de citocinas pró-inflamatórias. Existem alguns exemplos clínicos que indicam que é uma reação mista. Por exemplo, o paciente pode apresentar esofagite eosinofílica, que ele tem uma inflamação no esôfago e tem uma resposta imunológica envolvida nesse processo. Então, ele tem dificuldade para engolir, ele pode ter a sensação de que o alimento está parado no esôfago. Então, são reações relacionadas também à alergia alimentar. Ele pode também ter uma gastrite eosinofílica, gastroenterite eosinofílica, até mesmo a dermatite atópica, que nós vemos também como uma manifestação muito presente em pacientes com alergias alimentares, aqui dentro dessa classificação, que o indivíduo ele tem lesões de pele, né? Essas lesões normalmente trazem muita coceira, ele pode ter descamação da pele, né? Pode ter uma formação de placas na pele também, a pele fica bastante ressecada. Então, são características que nós observamos nos pacientes com dermatite atópica, sendo também uma manifestação de uma reação mista. E a asma também pode ocorrer. Já nas reações não mediadas por IgE, tipo, as manifestações não são mediadas, portanto, por IgE e não apresentam um efeito logo após a exposição de um alérgeno alimentar. Mas nós temos uma característica aqui, que é a hipersensibilidade mediada por célula. Parece que o mecanismo envolve linfócitos T, mas ainda não existe muita compreensão dessas reações na ciência, né? Então, continuam a ser investigados os mecanismos relacionados a esse tipo de reação. E aqui o indivíduo ele pode apresentar alguns quadros, como a proctite, que é uma inflamação da mucosa do reto. Ele pode apresentar ainda enteropatia, induzida por proteína alimentar, que é uma reação após a exposição de um alérgeno alimentar. Neste caso, o paciente pode ter, por exemplo, a presença de vômitos. Ao longo do tempo, ele pode manifestar alterações do seu estado nutricional, pode ter ainda a presença de sangue nas fezes, e temos a enterocolite induzida por proteína alimentar, que é uma reação tardia e que envolve sintomas como vômitos intensos, diarreia, desidratação, letargia, uma diminuição importante da pressão arterial. E de tudo isso que nós falamos, pessoal, existem alguns tipos de alérgenos alimentares, né, que nós devemos ter esse cuidado quando o paciente traz um sinal, um sintoma que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento ou até mesmo uma reação um pouco mais tardia. Então, nós devemos ter um cuidado, por exemplo, quando o paciente refere esses sintomas após a ingestão do leite de vaca, após o consumo da soja, o consumo de peixe, de alguns vegetais, de frutas, de cereais, de frutos do mar, porque podem estar relacionados a esse quadro. E para finalizar esse conteúdo, pessoal, esse documento que eu recomendo muito que vocês façam a leitura, ele traz essa tabela mostrando as diferentes reações que ocorrem na reação mediada por IgE, na mediada por IgE e também por célula, que é considerada uma reação mista, e por último, reações que não são mediadas por IgE. Então, a partir das manifestações, normalmente o médico vai suspeitando de qual é a reação adversa a alimento que possivelmente esse paciente apresenta. Então, agradeço a vocês que chegaram até o final desse vídeo. Não esqueçam de ativar o sininho aqui para vocês receberem notificações de novos vídeos. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo para que a gente alcance mais estudantes de nutrição e nutricionistas. Aqui no nosso canal do YouTube, vocês tenham acesso também para o nosso curso preparatório para residência em nutrição e concurso, se vocês tiverem interesse. E qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.